Hora de trazer filmes de terror desconhecidos obscuros, só que com uma pequena peculiaridade, somente opções medianas. Filmes para passar o tempo, filmes fracos para você assistir quando não estiver fazendo mais nada da vida. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Hobby. Carnificina, obra maravilhosa de 1984, aquele trash que a gente tanto ama, realizado de forma quase amadora, a história de um casal que compra a casa dos sonhos e logo na primeira noite passa a sofrer com coisas sobrenaturais. Logo seremos introduzidos à história do primeiro casal, logo na introdução, falando de forma bem aberta o que aconteceu com essas outras duas pessoas. Um matou o outro, depois ceifou sua própria vida, e os outros dois rapazes, essa moça e esse rapaz, tentando entender essa nova situação sem ter para onde fugir. Compramos uma casa, acabou o dinheiro, é lidar com esse dia a dia mal assombrado, e as assombrações vão ficando cada vez mais intensas, cada vez tirando mais vidas, porque as pessoas começam a morrer no porão, na casa de cima, e tudo se torna um verdadeiro show do caos. Eu acho super curioso que essa obra traga um cinema Casa Mal Assombrada para um estilo quase amador, porque geralmente era assim, anos 80, muitas e muitas opções, só que esse cinema sem dinheiro, o pessoal optava pelo slasher, por cinema gore, porque Casa Mal Assombrada dá trabalho, é dinheiro, você construir cada efeito, e eles conseguem tirar tudo isso de uma forma bem simples, promovendo o espetáculo de conteúdo vermelho e a criatividade das mortes, a criatividade dos ataques. É um filme ruim, mas é aquele filme ruim que te deixa com um sorriso no rosto, que te diverte, que você fica querendo mais, que você queria mais 10, 15 minutos dentro daquele lugar. A maior curiosidade é que o local em que o filme foi gravado, a casa pegou fogo pouco tempo depois de ter sido concluída as gravações. Então você só vai ter a possibilidade de vê-la no filme naquele ano e nunca mais. What is causing this? Who is causing the carnage? Feitiço de Aniversário, obra mais recente de 2023, que vai trazer como se fosse uma realidade paralela, um mundo distópico, em que o comportamento das pessoas é diferente, mais bizarro, alguns indivíduos têm poderes especiais, e nós vamos nos inserir na realidade dessa garota, 15, 16 anos, ela vai viver com uma tia interpretada de forma horrorosa por Alicia Silverstone. Lembra lá de Clueless, lá, as patricinhas de Beverly Hills? Dos clipes do Aerosmith nos anos 90, ela sumiu, né? Eu nunca vi nada dela após anos 90, aqui é uma opção e eu entendi o porquê, porque ela se tornou uma atriz bem fraca, né? Somente aqueles filmes e tá muito bom, tanto que nos clipes do Aerosmith ela nem abre a boca, né? A musiquinha tá muito bom. E a jovem se muda de cidade e tem essa nova escola, só que nessa nova escola moças estão sumindo, desaparecendo, e ela eventualmente vai se tornar uma das presas desse assassino, desse sequestrador misterioso. É aí que o filme encontra a sua substância, é aí que ele vai responder todas as nossas perguntas. É uma obra curiosa de se assistir, tem suas referências em ritmo, em maluquice, em coisa que você só vai encontrar nesse ano, nesse estilo de filme, com a história de TV Glow, que foi uma obra que eu odiei com todas as forças. Esse eu achei melhor. Eu acho que ele tem mais sentido, ele trabalha melhor as circunstâncias do estranhamento dos personagens, e tem também We're All Going to the World's Fair, que é da mesma diretora de A Saw TV Glow, que é a melhor dos três. Então se você gostou dos outros dois filmes, você com certeza vai amar Feitiço de Aniversário. O maior ponto negativo: tem algumas cenas vergonha alheia, que você não entende a inserção, e os últimos 15 minutos em que a obra parece de forma proposital tenta te irritar, acontece pós o desfecho. Deveria ter terminado, eles continuam. Então, tirando isso, é uma obra que vale a pena ser assistida, só que mais recomendada para o público feminino de 15 a 25 anos. Acho que esse público tem uma grande possibilidade de se tornar a maior coisa que vocês viram na vida, né? Citando um exemplo de A Saw TV Glow. Então aí a recomendação certeira, mas pode assistir, tirei suas próprias conclusões. This is the second time you three have been killed this semester. Have you ever been shot here at school before today?
Dylan Dog e as Criaturas da Noite, filme baseado nos quadrinhos da Bonelli, do Dylan Dog lá da Itália. E é muito parecido o personagem, eu gosto bastante dos quadrinhos, embora não tenha lido tantos volumes assim. Eu gosto do Hellblazer e do Dylan Dog, dentro desse cenário investigadores do paranormal. E nesse filme, que eu nem sabia da existência, eu encontrei e falei, é impossível que isso aqui seja muito ruim. É um filme ruim, só que é uma tentativa de blockbuster. Se você assistiu coisas como Constantine, Van Helsing, adaptações do mundo dos quadrinhos, tirando esse cerco mainstream de super-heróis, você possivelmente vai extrair boas coisas dessa experiência. O Dylan Dog investigando, sendo levado de volta ao campo da investigação sobrenatural após o pai de uma garota morrer nas mãos de um lobisomem. É aí que ele vai descobrir toda uma teia de conspiração envolvendo criaturas de outro mundo, vampiros, lobisomens, tem um pouco de tudo. O maior ponto de destaque da obra é a inserção de humor, que dá muito certo, é o humor que salva o filme. Os atores são todos fracos, a história, o tema central também não atira para lugar algum, porém tem esse clima neo-noir, um filme atmosférico, é um filme que vai te colocar um investigador particular dentro de investigações, pegando pistas, pegando pequenos detalhes, entrevistando personagens estranhos. É tudo que a gente precisa para ter uma boa dose do que a gente tanto ama dentro desse cinema investigação. Dylan Dog, assista, você vai falar é ruim, mas eu gostei. Dylan Dog, Dead of Night. This is a zombie support group? Hi, I'm Marcus, and I'm dead. Reencarnação, obra completamente desconhecida do início dos anos 80, assistindo ao filme você vai entender o porquê. Uma verdadeira bomba. Charlton Heston, maior canastrão de Hollywood, como protagonista. Eu não curto muito suas atuações, mas o Arturo em seus filmes está muito bom. Aqui ele está como arqueólogo estudando múmias, pirâmides, rainhas enterradas. Descobre essa rainha descoberta de sua vida, só que vai trazer uma maldição para sua família que vai atingi-lo durante décadas. O filme começa com ele com 40 anos e vai até 70, 75, é uma vida inteira de tédio entregue ao espectador, não acontece nada. Você está esperando múmia? Não tem múmia. Você está esperando rainha do inferno? Não tem rainha do inferno. O único ponto positivo são as cenas dentro de pirâmides, em que você tem um Indiana Jones, aquelas armadilhas misteriosas. Só isso. Tirando isso, é uma completa catástrofe. Você não entende o porquê da produção. Não é ruim no esquema cinematografia, trilha sonora, só que a história é que a gente não consegue compreender como alguém vai filmar tudo isso. É baseado, a gente encontra a resposta da produção no trabalho do Bram Stoker. Então, acho que eles encontraram um trabalho do Bram Stoker, livro, vamos adaptar o nome do autor, vai dar coisa boa, as pessoas vão entender, e acabou sendo uma tragédia. Ninguém assistiu, claro, e ficou perdido no tempo. Só assista se você tiver com muita paciência, se você gostar de escavar dentro das maiores obscuridades podres da história dos anos 80. Never alone. She must not live again. Os Devoradores de Cérebro, voltaremos aos maravilhosos anos 50, década do cinema sci-fi, década do cinema B de terror. Aqui é um rip-off de Vampiros de Almas, aquele trabalho magnífico do Don Siegel, um rip-off muito bem conduzido. Em Vampiros de Almas, uma invasão alienígena e 2 ou 3 personagens trazem essa paranoia à cidadezinha, tendo em mente que tem alguma coisa invadindo, tem alguma coisa estranha com as pessoas, elas não estão com comportamentos adequados. Nesse filme existe também essa visão, mas também é acrescentada a visão dos alienígenas. Então é uma guerra de visões. Como nós vamos dominar a humanidade pelos alienígenas e pelos seres humanos, como nós vamos controlar toda essa epidemia, todas essas possessões. Em Vampiros de Almas são casulos, né? São replicantes quase. Nessa versão, eles atingem pelo pescoço, colocam lá umas teias que vai atingir o cérebro e vai controlar as pessoas. Bem curtinho, essa é uma grande vantagem do cinema dos anos 50, você piscou, tá terminando, e quando você assiste um filme, essa é uma obra mediana com muitas coisas boas. Quando você assiste um filme ruim dos anos 50, a experiência acaba sendo positiva, porque termina, você fala, 60 minutos, 70 minutos, não perdi muito tempo da minha vida. É ao contrário de filmes mais recentes, de outros gêneros, até 3, 4 horas, você para no cinema, versões sem cortes,
4 horas assistindo Senhor dos Anéis, para no final do terceiro filme você perceber que foi uma grande perda de tempo. Imagine assistir 3 filmes de Senhor dos Anéis, 3 filmes de Hobbit, assista uns 15 filmes dos anos 50, muito melhor, meu amigo. E você é completamente apaixonado pela franquia Invasores de Corpos, mais do que obrigação conhecer, que eu tenho certeza que você não conhece, que ele é muito obscuro dos anos 50. That'll burst your blood vessels with suspense. See the Brain Eaters. Um terror de parentes, terror mais recente, que vai trazer a história de um casal gay que está se dirigindo a uma casinha alugada no meio de uma floresta. A ideia é apresentar, conhecer os pais um do outro, só que dentro dessa casa, nessa noite, uma entidade do capeta é liberada, um demônio que vai passar a possuir os integrantes dessas duas famílias completamente disfuncionais. É uma obra com um grande elenco, só que esse grande elenco tá horroroso, muito mal dirigido. Não é um problema com os atores, é um problema da direção e do roteiro, principalmente da direção. O diretor parece que queria gravar o filme para ganhar uns trocados e tá muito bom. E ele tem muitas cenas vergonha alheia, piadas, alguma de um tom ruim, porque a entidade do capeta ela é um pouquinho homofóbica e isso atinge os personagens. São pouquíssimas piadas, mas um filme desse tipo ainda colocá-las não é interessante e não é engraçado. Mas tem muitas cenas que vão te colocar um sorriso no rosto, tem algumas cenas que você sente tanta vergonha que acaba te divertindo. A obra termina, você acha foi a pior coisa que eu vi na vida. Depois de algumas semanas você começa a pensar sobre a obra, você não se esquece, você consegue até ponderar a possibilidade de assisti-la novamente em um futuro próximo, ou seja, para passar um tempo, para assistir com uma galera. Recomendo que você assista com mais pessoas. Assistindo sozinho como eu não é um bom sentimento ver aquelas cenas com os personagens se comportando de formas bizarras. O grande elenco vai trazer a Parker Posey, uma atriz que eu gosto bastante, mas que nesse filme ela tá péssima, a Ed Falco, lá de Sopranos, a Carmela de Sopranos é a mesma, a Ed Falco é a Carmela. Você tá entendendo? E não é uma escolha da atriz. Eu acho que o diretor fala, não, você é a Carmela, tá muito bem. Tá a Lisa Kudrow, você é a Phoebe de Friends, tá tudo certo. Tem o Gene Norris, você é o Hank de Breaking Bad. Eu tava esperando o momento que ele ia tomar um balaço na cabeça, mas infelizmente não aconteceu. Eu tava esperando o momento que o James Gandolfini ia sair da tumba pra participar da obra, também não aconteceu. O único camarada que tenta trazer algo diferente é o Brian Cox. Tem aquela série da HBO que saiu há pouco tempo que eu não assisti pouquíssimos episódios, ele até que tá ok. O resto é uma vergonha que você não vai se esquecer. Eu acho que eles estão nos piores papéis de suas vidas. Tem essa questão da inserção da temática LGBT em um modelo terrir que acaba funcionando mesmo de uma forma superficial, entregue ao espectador, mas também tire suas próprias conclusões. Está fazendo nada numa sexta-feira, quer passar por um momento desagradável vendo seus atores favoritos, tá aí um terror de parentes. Island Claws não possui título em português, essa maravilha que saiu no início dos anos 80. Termina esse review, se quiser não espera nem terminar, coloca o vídeo no pause e vá procurá-lo, vá assistir esse negócio que você não vai encontrar nada igual. Por quê? Caranguejo do mal, caranguejo assassina as criaturazinhas nessa cidadezinha à beira-mar, atacando todo mundo, possivelmente geneticamente modificadas. Elas atacam tipo Jason, meu irmão. Você não percebe o que está acontecendo, os personagens não percebem, elas se movimentam naquele estilo único e dão mordidinhas, arrancam pedaços. Só que o maior problema não é esse. Quando o terror explode, quando a gente descobre que são os caranguejos, aí começa a busca, começa o inferno e do nada vem uma criatura, um caranguejo de 8 metros de altura. É perfeito, é uma perfeição em formato de filme trash dos anos 80. O orçamento dessa obra foi de 4 milhões de dólares, bem ok para um filme desse calibre, e 1 milhão somente para a construção dessa criatura. Eles queriam trazê-la. É até um pequeno spoiler, a inserção da criatura. Vai estragar um pouquinho, que eu tomei um baita susto. Eu fiquei pirado quando eu vi a criatura. Só que se eu não falasse pra vocês, vocês não teriam tanta vontade de assistir. Então eu tô destruindo a experiência um pouquinho, a surpresa, pra você assistir Island Claws. E o que mais tem de bom nesse filme? Ele se leva a sério.
essa é uma coisa especial. Ele não é aquele filme trash completamente, tô surtado mesmo, eu sei que eu tô trazendo uma história ruim, que ninguém vai acreditar. Não, ele se leva a sério, ele acredita no que tá contando, ele tenta elaborar uma história, ele constrói uma empatia na relação espectador-personagem, a gente se importa que os personagens venham a eventualmente perder a vida, e a construção de cidade também é ótima. A cidadezinha beira-mar, praia, uma maravilha em formato de filme. Assista agora, vá lá e depois reclame aqui, volte aqui para reclamar. É impossível, como eu costumo dizer. O Jogo do Elevador, a obra mais recente sobre um elevador que vai trazer as portas, literalmente, para uma outra realidade. Você aperta um monte de botão, visita um monte de andar diferente dentro desse prédio e vai para um outro mundo, tomado por um tom vermelho, com essa assombração que eventualmente vai ceifar a sua vida. Um grupo de criadores de conteúdo vai investigar a questão somente para cair dentro dessa teia de coisa bizarra, sem nenhuma possibilidade de fuga. Eles vão investigar o que dá pra fazer depois que se descobrem dentro da maldição, depois que cada integrante vai batendo as botas. A abertura é horrorosa, te coloca na cabeça que você vai assistir um filme muito pior do que ele acaba realmente sendo, depois ele se ajeita um pouquinho, mas jamais deixa essa alcunha de filme ruim. A pior coisa da obra é o campo do elenco, dos atores, diferentemente de um terror de parentes, que é um bom elenco em más atuações, aqui são maus atores, são atores ruins, atores super limitados. Se tivesse se utilizado de atores um pouquinho melhores, talvez a experiência fosse mais aproveitável, mas dá para assistir de boa, dá para passar o tempo mas falando de elevador, eu gosto daqueles clássicos dos anos 80, 90, Pesadelo no 13º andar, coisas assim. Esse não soube se aproveitar muito dessa figura super atmosférica, ficar preso dentro de um elevador. Eu já fiquei, você já ficou? A Casa dos Sete Mortos, obra dos anos 70, sobre um grupo de filmagens que vai gravar um filme dentro dessa mansão, possivelmente mal assombrada, ou melhor, com uma história ruim de assassinatos que aconteceram no lugar. Eles querem aproveitar exatamente essa fama, gravar um filme recriando essas cenas de morte. Só que conforme as semanas vão se passando, coisas bizarras, coisas estranhas começam a acontecer, desde um mordomo interpretado por John Carradine que vai alertá-los: venha pra cá, para que está aqui? Recriar essas cenas? Vocês estão se enfiando uma coisa um tanto quanto desconfortável, e uma melhor coisa do filme é que ele é o primeiro a sofrer, não tá nem ligado à maldição, tá cuidando da casa e vai sofrer junto com esses eventos. Tem o John Ireland como protagonista, ator lá do período clássico, dos anos 40 e 50, ele fazia muito coadjuvante, muitos vilões no cinema noir, depois sumiu e reapareceu nesse cinema B de terror dos anos 70, volta e meia você vai encontrá-lo perdido, andando, ou com barbão, ou aqui interpretando um diretor surtado. Eu falo pra vocês que é a versão de A Noite Americana, lembra aquele filme do Truffaut? Pro terror, adaptado pro terror, os dia a dia da filmagem, essa questão metalinguística, os diretores malucos, atores surtados, o caos de um set, e como se tudo isso não fosse bastante, a inclusão da temática sobrenatural. O único ponto negativo é uma cena com animal, que eu sempre odeio, sempre acaba destruindo a minha experiência assistindo esse tipo de filme. Foi o que aconteceu, mas eu extraí coisas boas também. The House of Seven Corpses. Doutor Encolhedor. Agora, infelizmente, eu vou indicar pra vocês um filme terrível dos anos 50, um dos filmes mais chatos que eu tive a possibilidade de ver na vida, ou seja, não é, acho que nem para passar o tempo, infelizmente. Eu acho que são 60 minutos de duração, tá? 60 minutos, mas a sensação é de estar assistindo O Senhor dos Anéis. Eu acho que O Senhor dos Anéis é melhor do que esse filme, e é a história de um cientista maluco que passa a encolher pessoas, transformá-las em bonecos, porque ele é solitário, ele quer companhia. É uma cópia barata de O Incrível Homem que Encolheu, sci-fi, que saiu alguns anos antes, espetacular, e é uma cópia também de A Boneca do Diabo, lá dos anos 30, do Todd Browning. Citei o
o diretor, o criador o Bram Stoker, né, o criador de Drácula, agora o diretor da obra original lá do início dos anos 30. Aquela obra do Todd Browning é muito boa, é revolucionária em seus efeitos especiais, esse é descartável. Mas se você gostou daquele filme, talvez valha a pena conhecer, ver os primórdios desses efeitos especiais, desse estilo de se gravar cinema, encolhendo pessoas, miniaturas de pessoas em cenários gigantescos. Mas também falo para vocês, você quer pessoa pequena? Assista Chapolin, né? Com aquelas pílulas de nanicolina, qual que é o nome daquilo? Que ele encolhe, 30 minutos depois ele já está grande novamente. Além de tudo, além do filme ser ruim, o cientista é incompetente, não criou antídoto. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Você quer mais filmes obscuros, filmes perdidos, agora bons? Duas opções que eu vou deixar, eu já falei, são mais de 200, 300 filmes obscuros, então você pode fazer altas maratonas. Muito obrigado, vejo todos vocês nos próximos vídeos.